Então, bom dia a todos. Que essa nossa semana seja uma semana muito produtiva, tá? Daqui a pouco, daqui 8 minutinhos, o exercício 2 já vai entrar no ar, o simulado 6 já vai entrar no ar, e aí vocês já podem começar a fazer. Combinado? Vocês vão ter até amanhã para me entregar. Ok? Então, vocês vão ter 24 horas para fazer os exercícios. Aí amanhã, vocês têm até amanhã o dia inteiro para me mandar o exercício. Combinado? Opa, muita gente entrando aqui. Uma aluna me questionou sobre a correção. Quais são os critérios que eu uso para corrigir os trabalhos? E aí, para cada trabalho, eu faço um critério de correção. Mas, normalmente, eu sigo os mesmos critérios, não é assim? Se o seu endereçamento está correto, se a qualificação da parte está correta, se o nome da ação está correta. Então, eu tento seguir sempre também a mesma correção que é feita na prova da OAB. Aí, quais são os argumentos jurídicos que você traz e quais são os seus pedidos. E aí, aquela fecha de assinatura, data, tá bom? Então, data e assinatura. Então, eu sempre tento seguir a mesma regra da OAB. O que eu também analiso no trabalho de vocês? O português. Então, assim, eu olho muito o português e eu olho a formatação do seu trabalho. Já que vocês, e também eu disse para vocês na aula passada, né? Quem estava fazendo manuscrito, eu estava sendo menos rigorosa. Mas, assim, os trabalhos manuscritos, às vezes, eles estão melhores que os trabalhos digitados. Então, assim, eu não sei se eu volto para a opção manuscrita, se eu continuo digitalizado, mas digitado. Porque, assim, os trabalhos manuscritos tem uns muito melhores. E eu olho também a questão da formatação, já que vocês estão fazendo já que vocês estão fazendo digitado. Então, você tem essa facilidade. Então, eu olho bastante isso. Como que está a sua formatação? O que eu tenho percebido vocês não gostam de justificar, não é? Justificar é você colocar o trabalho para que ele fique de margem a margem. A nossa BNT, vocês vão ver isso... Vocês estão no 7º, não é? 8º. Semestre que vem. Semestre que vem, quando nós formos falar de TCC, vocês vão ver que nós temos as regras da BNT, e as regras da BNT, ela... Thaís, tá ótimo, você é boa aluna, então tira nota boa, não tem problema se vai fazer manuscrito ou se vai fazer digitado. Mas tem gente que acha que digitado é mais fácil, que não precisa copiar, não precisa digitar, é só copiar e colar e tudo mais, acho que é só fazer isso e tá bom. Não, outras pessoas acham mais interessante escrever, porque escrevendo você também vai conferir o seu tempo. Eu prefiro escrito. A ideia, tanto que nós fazíamos em sala de aula, era justamente no prazo da aula para você fazer escrito. Você usar o seu tempo. Mas como eu dei a possibilidade de fazer digitado, então eu estou observando determinadas regras. As regras da BNT, elas existem e não são só para as normas, não são só para o seu TCC, para a sua monografia, não, elas valem para tudo, inclusive para o texto que você vai postar para o juiz ler. Então, o que eu observo? Às vezes o aluno, ele faz o copia e cola lá, não tem problema, todo mundo, você vai copiar o artigo, você vai copiar a jurisprudência, isso não tem problema nenhum, tá? Mas ele sequer muda a letra, né? Sequer padroniza a letra. Então, assim, essa formatação eu também cobro, tá bom? Então, pelo menos o texto tem que estar arrumado para você ler, não é? Não adianta você colocar lá uma letra é Arial, a outra é Times, depois a outra é Courrier, a outra é não sei o quê. Aí você começa a escrever com letra 12, depois está lá escrevendo com letra 16 e não sei o quê, e fica um negócio bagunçado. Então, isso também atrapalha a leitura.
e cria um certo ranço, assim, quando começa a ler e vê que o trabalho digitado, ele está muito bagunçado, tá? Então, a aluna perguntou quais eram os critérios de avaliação, e quais eram os critérios de avaliação, e aí é por isso que eu estou falando isso, mas vou mostrar para vocês aqui o que eu cobrei especificamente naquele caso lá do avião. O Coroninha, agora que mudou de Corona para Coroninha, que na aula de sucessões é o melhor aluno de sucessões, não é? Não, não é admitido. A ABNT, ela só admite 2 letras. Para que tem aquele tanto, não é? Só admite Arial ou Times, tá? Só admite essa. E o seu texto, ele tem que ser na letra 12, tá? Então, ou é Arial ou Times, letra 12. E aí, quando você faz uma citação com mais de 3 linhas, que é quando nós fazemos aquele recuo, aí você tem que reduzir a letra, ou para 10 ou para 11, tá? Então, as letras que nós admitimos na ABNT... Débora, eu vou olhar, cadê o seu do 4, tá? Aí as letras que nós admitimos na ABNT são só Arial ou Times, ok? Mas professora, posso usar? Pode, mas no seu TCC você só vai usar Arial ou Times. Mas alguns outros padrões você tem que manter, letra 12. Quando você for fazer uma citação direta, você tem que reduzir a letra, se essa citação tiver mais de 3 linhas. Aí você tem que reduzir a letra, fazer o recuo que nós chamamos, que é aquele recuo de 4 centímetros, tá? E o mais importante, justificar. Às vezes o justificar já é o melhor. Aquele sistema não justificado é o sistema americano, ok? Aquele que você vai escrever, né? E uma frase termina aqui, a outra termina lá no final, a outra termina aqui, tá? Esse é o sistema americano. Nós não usamos, nós usamos o sistema justificado, que vai até uma margem e a outra, tá? Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que eu cobrei de correção, tá bom? Então, quais foram os critérios que eu usei para avaliar o trabalho? Então, tá aqui do lado, ó. Deixa eu abrir aqui, ficar maior, não é? Tá pequenininho. Espera aí que eu tenho que autorizar aqui a entrada do pessoal. Então, esses foram os critérios que eu utilizei para eu estou tentando aqui autorizar a entrada dos colegas, só um minutinho. Mais fácil fazer por aqui. Então, o que eu primeiro solicitei? Lá na folha de interposição, como era um recurso, o recurso nós precisamos da folha de interposição e da folha das razões. A primeira coisa que eu observei foi o endereçamento. Você tinha que endereçar para o segundo juizado especial cível, ok? Que foi o juiz que deu a sentença, aquela sentença esdrúxula, cheio de erros. Aí fazer a qualificação da pessoa, fulana de tal, devidamente qualificada, na ação que move contra a empresa Voo Alto, devidamente qualificada. O nome do recurso o que acontece? Se você na prova da OAB errar o nome do recurso, o examinador ele sequer termina de corrigir a sua petição. Então, como ele faz essa correção? Ele começa a olhar. Se você errou a petição, o nome do recurso, você já zerou a prova. Não importa se as suas razões são interessantes, se você apenas confundiu o nome da ação, tá bom? Não tem jeito. Lá na prova da OAB, errou a ação, errou o nome da ação,
você já está zerado. Aqui não, eu ainda, mesmo quem errou a ação, eu ainda continuei analisando para ver se tinha tratado da questão dos pontos afirmados lá no nosso textinho, tá? Então, na primeira folha, eu analisei o endereçamento, que era endereçado ao segundo juizado. Quando a questão ela te dá as partes, né? Quando ela te dá, por exemplo, o nome do juiz, qual é o juízo, você precisa colocar, tá bom? Você tem de colocar, porque se ela te deu aquela informação deve constar na sua folha de análise, tá bom? Lá no seu recurso ou na sua petição. Então, aquela informação tem que ser colocada. Se o examinador não der, aí você não coloca, tá? Eu até comentei com um aluno que tem que tomar cuidado em criar situações que não foram dadas no examinador, pelo examinador. Por quê? O examinador pode entender essa adição de informações como. Ai, qual é o nome agora? Esqueci. Quando você identifica. Então, ele pode entender que você está identificando a sua prova. E isso também gera reprovação. Então, você tem que tomar muito cuidado com as informações que são dadas no caso, tá? Esse que eu já coloquei para vocês, que já está disponível, você vai ver que ele tem isso aqui de informação. É isso e pronto, basta. Você vai tratar também agora da questão do direito. Combinado? Então, lá na folha de interposição, eu olhei isso. O que eu coloquei nas folhas de razão? Nas folhas da razão, você tem que fazer aquele pequeno cabeçalho, que é quem é o recorrente, quem é o recorrido e qual é o tribunal de origem. Gente, não fui eu que inventei isso, tá? Infelizmente, infelizmente não fui eu, porque se tivesse sido eu, as nossas petições de recurso seriam uma lauda e olha lá, 2 no máximo. Quanto mais direto você for, melhor. Mas, infelizmente, isso é algo que o nosso juridiquês mantém. Então, nós temos lá a nossa qualificação, então, razões recursais, quem é o recorrente, quem é o recorrido, qual é o número do processo lá na origem, tá? Depois você tem que fazer a saudação. Aí a saudação é importante, por quê? Eu quero saber se você sabe distinguir quem está numa turma recursal e quem está num tribunal, ok? Então, essa saudação é importante. A introdução, eu até não tirei muito ponto de quem não colocou, mas introdução é só para você falar, olha, essas razões, elas existem porque aquela sentença, ela é ilegal. Aquela sentença feriu pressupostos, feriu o direito, e por isso ela precisa ser reformada. E aí você vai trazer as questões que vão ser rebatidas, tá? Por isso que eu falo aqui uma introdução. Aí, dos pressupostos de admissibilidade, você vai falar, particularmente eu, Caroline, lá nas minhas petições, quando eu vou fazer recurso, eu não falo de pressuposto de admissibilidade. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu não faço, porque eu acho que isso é meio que inútil hoje num processo eletrônico, que está ali todas as informações, eu tenho o prazo, o próprio sistema já diz qual é meu prazo, então eu não preciso falar dos pressupostos de admissibilidade, mas vocês precisam falar, tá bom? Porque essa é a regra que a OAB exige. Amanhã o dia inteiro, tá, Tamara? Amanhã, qualquer horário, ok? Então, se você trouxe os pressupostos de admissibilidade, como naquele caso tinha a questão do prazo, e o prazo foi informado, tá? Quando a sentença foi publicada, então você precisa colocar. Quando o seu trabalho, quando sua prova da OAB der essas informações, significa que o examinador quer que você fale delas. Então, como eu coloquei lá a data da publicação da sentença, você precisava falar dos pressupostos de admissibilidade, do pressuposto temporal, ok? Um breve relato dos fatos, aqui no recurso você vai falar, olha, juizou a ação,
foi apresentada a contestação, a sentença falou isso, é o breve relatório. E aí nós entramos no mérito. O que eu queria que você falasse ali? Do Código de Defesa do Consumidor. Gente, o Código de Defesa do Consumidor, ele é fundamental quando vocês pegarem um processo, tá bom? Quando vocês pegarem um caso que envolve consumidor e empresa, tá? Aquele consumidor, aquela pessoa é o destinatário final daquele produto, então ele é o consumidor. Então você precisa falar do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então é fundamental falar do Código de Defesa do Consumidor em todos aqueles casos que lá na questãozinha que o examinador te der, que tiver uma relação de consumo, tiver uma empresa ou uma pessoa física e de outro lado uma pessoa física ou jurídica que seja consumidor final. Então, você precisa falar do Código de Defesa do Consumidor, ok? Eu também trouxe a questão da legitimidade ativa, ok? A legitimidade ativa para propor ação. Aí uma colega falou assim, professora, mas eu não achei muita. Mas, cuidado, essa posição já é pacificada na nossa doutrina. Imagina que eu ganho um presente. Eu ganho sei lá, uma panela de pressão. Ganhei de presente essa panela de pressão. Vou colocar o feijão lá para cozinhar na panela de pressão. A panela de pressão explode. Eu ganhei a panela de pressão. Eu usei a panela de pressão. A panela de pressão explodiu em cima de mim. Quem que tem que ajuizar uma ação contra a empresa que fabricou a panela de pressão? Eu. Não importa se eu comprei, se eu ganhei, eu sou o destinatário final daquele produto, tá bom? Então, a posição da doutrina já é pacífica nesse sentido. O destinatário final do produto, seja comprado, seja doado, seja o que for, você ganhou num prêmio, num bingo, não importa, você é o destinatário final daquele produto, você usou aquele produto e você foi lesado por algo relacionado àquele produto, então você tem legitimidade ativa, é você que tem a legitimidade ativa para essa ação, tá bom? Também falei, sempre que existe a relação de dano, você tem de falar da responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil está lá no artigo 187, 186, 187 e 944 do Código Civil. Então, você precisa falar da responsabilidade civil nesses casos. E trazer, pelo menos, uma jurisprudência do assunto, se você fez aquilo digitado. Combinado? Lá nos pedidos, como é um recurso, você tem que falar dos seus pedidos imediatos. Qual é o primeiro pedido imediato? É o conhecimento do seu recurso. Professora, mas eu não coloquei que era o primeiro, eu coloquei isso como último, não tem problema, você colocou, tá? Então, o primeiro é o conhecimento, recebimento, outros colocaram recebimento e o processamento do presente recurso, tá bom? Não tem problema, mas o primeiro é o conhecimento. O que é o conhecimento? O recebimento, o processamento? Significa que os meus pressupostos de admissibilidade eles estão presentes. Então, primeiro é o conhecimento, tá bom? O provimento é um mérito. E qual que é o mérito dessa questão? Me dá 5 mil de danos morais, tá bom? Então, o outro pedido imediato é 5 mil reais de danos morais. E outro pedido imediato é intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Aí eu vi que outros colegas também colocaram a questão do pagamento dos honorários de sucumbência. Sim, nesse caso caberia, mesmo sendo juizado especial, caberia honorários de sucumbência, se você conseguir reverter a ação, tá bom? Caberia honorário de sucumbência. Pagamento das custas também, ok? Assinatura e data. Era isso que você tinha que colocar. Professora, mas eu não sei o que aconteceu. Olha, eu sugiro, então, que eu sei que vocês trocam as petições para ver o que um errou, o que outro errou. Então, eu sugiro que vocês peguem o trabalho da Lisa,
ou da Gabriela, tá bom? Pode pegar, do Vitor também, pode pegar. São trabalhos que ficaram muito bons. Tem um que fez aqui escrito, deixa eu ver quem fez escrito, que também está muito bom. Acho que foi o Leonardo. Acho que ele fez escrito, tá muito bom. Pode pegar o dele e dar uma olhada, tá bom? A Thaísa também, o da Thaísa tá muito bom. Então pode pegar o da Thaísa e olhar, tá? Aí vocês vão ver. Aí vocês vão poder comparar, né? Um que ficou muito bom com um que ficou bom. E ver o que, que eles colocaram a mais que vocês não colocaram, tá bom? E lembrando, quem faz a mão, eu sou menos rigorosa, tá? Porque eu sei que escrever à mão é um saco, tá? Mas isso também não justifica fazer um trabalho digitado que é ruim. Combinado? Alguma dúvida com relação ao que foi apresentado? Ao trabalho anterior? A petição lá do voo que foi cancelado? Lembrando, esses requisitos não sou eu que crio, tá? Esses requisitos não sou eu que crio. É lá a OAB, quando ela vai corrigir a sua prova, ela tem uma tabela das coisas que ela exige. Então, a única coisa que eu faço é replicar aquela tabela na minha correção para vocês. Se eu que fosse criar lá, quando eu faço os meus processos, eu faço diferente. Eu não falo de pressuposto de admissibilidade, não falo de um monte de coisa, mas são os meus processos. Quando eu fiz a minha prova da OAB, eu obedeci às regras da OAB. Então, por isso que eu exijo de vocês um monte de coisa que às vezes é banal, você acha que não precisava, mas é porque a OAB exige isso de vocês. E quem quer passar na prova da OAB tem que passar na prova escrita, né? Na prova profissional, na peça profissional. E é o que a peça profissional exige de vocês, tá? É por isso que eu faço esse tipo de correção. Não é porque eu inventei isso, eu tirei isso da minha cabeça, não. As minhas são diferentes. As minhas eu tiro um monte de coisa, tá? Porque eu acho inútil, eu tento evitar o máximo, nas minhas, eu tento evitar o máximo possível de juridiquês, porque eu acho que o juridiquês já é algo assim que está super atrasado, tá? Então, assim, nas minhas peças processuais, nas minhas do meu escritório, eu faço de um jeito. E vocês também, quando forem advogados ou promotores, vocês também vão ter o estilo de vocês. Mas, infelizmente, para passar na prova da OAB, eu preciso observar as regras que a OAB exige, tá bom? Então, por isso eu tento corrigir dessa forma, eu tento exigir de vocês o endereçamento, eu tento exigir essa pequena introdução, a forma como vocês vão fazer os pedidos, porque é assim que a prova da OAB vai exigir de vocês. Combinado? A Débora, não é? Pediu para eu olhar, deixa eu até entrar aqui, Débora, o seu simulado 4, não é? Você, Débora, mandou. O simulado 4 foi aquele não muda ou não? Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar o seu aqui. Foi por e-mail, não é? Então, deixa eu entrar aqui. Débora Cotrim. Simulado 4. Foi corrigir, Débora. Corrigi e te mandei no dia 27 de abril, às 12h35. Dê uma olhadinha. Tá bom? Eu mandei aqui. Posso até te reencaminhar. Débora Cotrim. Seu simulado 4 tá aí. Tá bom? Acabei de reenviar. Tá? No mais, alguma dúvida com relação? Eu vou colocar essa correção. Eu também fiz uma correção. Eu vou colocar no Moodle também para vocês, tá bom? Um modelinho de resposta.
E aí eu pedi para conversar com alguns alunos. E aí eu vou pedir, então, agradecer a presença de todos, falar que o novo simulado, então, para vocês entregarem amanhã, qualquer horário, tá bom? Amanhã, qualquer horário, vocês podem me mandar. Combinado? E aí, no mais, um beijo para todos. Qualquer coisa é só mandar e-mail que eu respondo. Ok? Professora, a senhora não vai explicar algo sobre a peça? Mariane, posso explicar algo sobre a peça, sim. Aqui eu passei agora para vocês, para amanhã? Não, só semana que vem, senão perde a graça. Vocês tiveram essa disciplina? Tá, vou explicar então. Vocês tiveram, semestre passado, a disciplina falando de família. E aí eu deixei lá, junto com o exercício, eu deixei vários textos também, artigos, falando de alimentos provisionais, tá bom? Então, o que acontece? Lá em alimentos, quando vocês tiverem direito de família, vocês viram que os alimentos, eles são recíprocos. E os alimentos, na verdade, eles nunca prescrevem. O que prescreve é o seu direito de cobrar os alimentos, de cobrar alimentos atrasados. É isso que prescreve. Mas os seus alimentos, eles nunca prescrevem. Porque os alimentos, eles dizem respeito ao sustento da pessoa, tá? É vida, é você comer, é você viver. Então, qualquer relação socioafetiva, ela pressupõe a existência de alimentos. Então, digamos que hoje, eu não tenha condições Mariane, de sobreviver. Então, eu não tenho o que comer, eu não tenho como pagar meu aluguel, tá? Eu posso, como existe uma relação socioafetiva, como existe uma relação jurídica que é regulamentada pelo Estado, eu posso exigir daquelas pessoas que me são próximas o direito de alimentos, tá bom? Então, eu posso exigir alimentos. Então, eu, mesmo sendo maior de idade, eu posso exigir dos meus pais, se eles tiverem condições, alimentos, se nesse momento da minha vida eu não tiver condições. A mesma coisa, por outro lado. Se os meus pais, como é uma obrigação recíproca, se os meus pais, eles precisarem de alimentos, eles podem exigir alimentos dos filhos. Quando é idoso, eu ainda posso indicar qual é o filho que eu quero cobrar alimentos, tá? Quando nós não temos alimentos definitivos, ou seja, quando já não existe uma sentença transitada, quando já não existe um acordo, eu vou pedir algo provisional. Então, eu vou pedir algo que o juiz vai determinar. Então, eu vou lá e estabeleço, olha, eu quero alimentos provisionais, sei lá, no valor de R$1.000, ok? Aí eu vou colocar a questão dos alimentos provisionais. Significa que eles não são alimentos definitivos, que não existe uma sentença com relação a esses alimentos. Então, qual que é o exercício que eu passei para vocês? Exatamente entrar com essa ação de alimentos. Mas aí eu quero que vocês deem uma olhadinha onde está lá no código a ação de alimentos, eu quero que vocês leiam os artigos, e aí falar dessa questão de ser uma obrigação recíproca, de que os filhos também são obrigados a dar alimentos para os pais quando eles estão em necessidades, ok? Então, você vai tratar dessa questão, você vai trazer jurisprudência de alimentos que o pai pede para o filho, e você vai fazer uma ação de alimentos provisionais, tá bom? Aí eu quero que você fale, que você faça uma pesquisa, eu deixei lá material para vocês lerem. Onde vai ser competente essa ação de alimentos? É onde o pai mora ou onde o filho mora?
Então, onde você vai ajuizar essa ação? Então, eu quero que você lembre lá da sua aula do semestre passado, quando você viu família, tá? Então, eu quero que você vá. Onde você vai ajuizar uma ação de alimentos? É na residência do credor, ou seja, quem vai pedir alimentos, ou é na residência do devedor? Tá? Aí você tem, ali não é um idoso, quais as leis que nós temos de proteção ao idoso? O idoso ele tem direito a uma tramitação prioritária, então você vai ter que falar da tramitação prioritária, vai ter de pedir a tramitação prioritária lá nos seus pedidos, tá? Então, você vai fazer uma ação de alimentos. É assim que começa. Falar do idoso, que o idoso ele tem tramitação prioritária, falar da obrigação, tá? Falar que isso é um direito que não prescreve, o que prescreve é o direito de cobrança dos alimentos, que o pai está passando por dificuldades financeiras, então que ele precisa do auxílio do filho, que é o único filho que ele tem, tá? E trazer uma jurisprudência. Essa é a petição mais fácil de todas. Acredite, é a mais fácil. E ela tem um rito especial. Então, ela vai tramitar muito rápida. Tem como fala? Tem alguns juízes bem processualistas que, em ação de divórcio, ele não deixa nem ajuizar a ação de alimentos junto, porque são ritos diferentes. Então, você não pode, você tem que fazer duas ações separadas, uma ação de divórcio e uma ação de alimentos, porque são ritos diferentes, tá? Deu para dar uma facilitada, Mariane? Como vai ser a petição? Deu? Tá? Que bom. E aí você faz assim, então, aí o endereçamento, qualificação das partes, aí você vai ter que fazer XX, ok? O endereço XX, e-mail XX, qualquer ação de alimentos provisionais, em face de quem? Aí tudo lá. Aí fatos, fulano, aposentado, ficou doente, a esposa morreu, tem passado por problemas financeiros, não tem como marcar com as suas despesas, tá? Aí lá no mérito, né, da ação de alimentos, da obrigação recíproca, da imprescritibilidade. E lá no pedido, falar pedir gratuidade de justiça, que nesse caso tem, pedir prioridade de tramitação. Ok? No mais, estão todos liberados. Ok. Eu pedi para conversar com alguns alunos. Novo Gama tem fórum, tá? Tem fórum. Deixa eu até confirmar aqui. Fórum do Novo Gama. Fórum do Novo Gama. Tem fórum lá, viu? Fica no Conjunto 11HC, Rua 9, quadra 13, seção BK 101A. Centro de Vivência, Núcleo Habitacional, Novo Gama. Você trabalha lá, Débora? Olha que coincidência. Florência, olha, então, os alimentos, eles nunca... você não renuncia os alimentos, tá? Você renuncia apenas à obrigação de cobrar alimentos. Depois, se precisar de alimentos, pode pedir sim, tá? Os alimentos, eles são irrenunciáveis. Então, significa que você... Sim, Eugênio, eu vou falar dos exercícios de amanhã, tá? Eugênio, os alimentos são irrenunciáveis. Você apenas renuncia a pretensão de cobrar os alimentos.
Se naquele momento você não precisa de alimentos, mas no futuro você passa a necessitar, você pode cobrar, tá bom? Agora, uma ex-esposa, para os filhos isso é mais tranquilo, porque existe a relação de socioafetividade. Agora, uma ex-esposa lá no futuro cobrar alimentos do ex-marido, isso não dá. Hoje em dia não tem mais isso, tá bom? Hoje em dia não tem mais isso. Então, você não faz. Agora, para os filhos não tem problema. Se a ex-esposa ela passa a ter problemas de, de financeiros, ela tem que cobrar ou dos pais, ou dos irmãos, ou dos avós, tá? Circunscrição, tá? Do Novo Gama. Não, comarca do Novo Gama, né? Comarca. Eugênio, sim, o simulado que eu vou colocar amanhã para vocês, depois da aula, ele não é um simulado, ele é uma atividade avaliativa e ela vale 2 pontos. São 2 pontos para a nota do primeiro bimestre, ok? É aquele exercício que vocês fizeram na semana passada, mais esse exercício que eu vou colocar amanhã, tá bom? Mais a prova de vocês na semana que vem. Tá? Então, o exercício é para todo mundo, não é simulado. É exercício mesmo, é atividade avaliativa. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então, deixa eu tirar aqui o pessoal. Então, eu vou encerrar a aula. Aqueles que eu pediram para ficar, por favor, fiquem, tá? Não saiam. Mas é que eu vou interromper a gravação e fazer outra.